Oi, gente, tudo bem? Para entender o processo de emancipação política do Brasil, a gente tem que compreender dois cenários. O cenário europeu, o que está acontecendo em Portugal, e depois o cenário brasileiro. Aliás, é bom que a gente comece pelo cenário brasileiro. Então, entendendo primeiro o Brasil, para depois a gente ir a Portugal, perceber o que está acontecendo lá, e depois entender como e por que o rei de Portugal juntou toda a sua corte e veio parar no Brasil em 1808. Esse é o marco do início do processo de emancipação política do Brasil propriamente dito, a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Mas antes disso, é preciso entender o que estava acontecendo e entender o cenário brasileiro, que é o cenário que vai receber a família real portuguesa e por que tudo aconteceu daquela forma e como que as coisas caminharam para onde caminharam. Quer dizer, o Brasil poderia ter sido outra coisa. O Brasil poderia ter se tornado vários países. Não é? Nós poderíamos ter tido aqui umas 5 repúblicas e quem sabe mais um reino. Então isto é algo que nos faz ter que ir nos miúdos, ir nos detalhes das questões. Essa é uma aula, portanto, muito minuciosa, detalhista, com vários elementos que nós vamos tentar juntar aqui ao final. Beleza? Vamos ao primeiro cenário, o Brasil. Se você olha para o Brasil do século XVIII, aliás, da segunda metade do século XVIII, em torno de 1750 e 60, mais ou menos, o Brasil, nesse contexto, é um mosaico. Por exemplo, no norte, as capitanias praticamente reportavam-se direto com Portugal. Maranhão, Pará, elas se reportavam praticamente diretamente com Lisboa. Aliás, era muito mais fácil ir direto a Lisboa e contactar-se com Lisboa do que contactar-se com Rio de Janeiro. Naquela época era dificílimo cruzar o Brasil por terra. Era mais fácil, inclusive, sair navegando de cabotagem, que é a navegação pelas praias, pelo litoral da própria colônia, do que andar por terra. O sul do Brasil também era um lugar novo para a colônia. Há pouco tempo, essa parte pertencia à Espanha. E depois do Tratado de Madrid, que é de 1750, e de algumas reorganizações desse tratado nas décadas de 60 e 70, é que o Brasil ganha esse formato que a gente conhece hoje. Então a gente tem uma colônia que não é conectada, como a gente possa talvez supor. No Rio de Janeiro tem o vice-rei, esse vice-rei ele controla mais ou menos ali em torno do Rio, São Paulo, Minas Gerais, mesmo assim pouco. Há governadores nessas capitanias e esses governadores têm também poder para organizar suas capitanias. Então o Brasil é um mosaico. É bom ter isso em mente porque quando a gente começa a pensar num processo de independência, a gente tem a errônea ideia de que o país é todo integrado, né? A colônia é uma nação integrada, só precisa fazer independência, assinar um papel e virar um país. Não é bem assim. A unidade territorial vai ser um problema constante durante o Império também. Bom, neste cenário acontecem diversos movimentos emancipacionistas. A Inconfidência Mineira, uma tentativa de conjuração no Rio de Janeiro através da Sociedade Literária do Rio. Aí observe aí o tanto que as ideias iluministas estão presentes dentro de um círculo intelectual de pessoas que são cultas, que leem muito, que procuram muito saber o que está acontecendo na Europa, que têm os jornais, os panfletos que chegam da Europa nas mãos, que leem os livros nos originais europeus, que conhecem as ideias iluministas e as ideias liberais, né? Depois dessa Inconfidência, também malograda, também fracassada, reprimida, houve a grande Conjuração Baiana. Conjuração Baiana que foi um momento crucial da história do Brasil. É importantíssimo a gente abrir um parêntese agora e entender bem a Conjuração Baiana. Nós já falamos sobre a Inconfidência Mineira em aulas anteriores. Agora a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana, porque a Conjuração Baiana é uma espécie de inconfidência, mas em Salvador e com a participação massiva de mulatos, escravos, gente das classes populares, bordadores, sapateiros, alfaiates, soldados. E é importante a gente entender como que aquilo se transformou num grande movimento, né, popular emancipacionista do Brasil. Em 1763, a capital do Brasil, que era Salvador, passou para o Rio de Janeiro. O Marquês de Pombal que ordenou isso. Olha, veja, Pombal nunca veio ao Brasil. Ele governou o Brasil de Portugal. Lá em Portugal ele tomava as medidas que movimentaram a história brasileira.
ou da colônia do Brasil, como eles chamavam à época, do Estado do Brasil, que era um Estado português além-mar, ligado ao Império Português, subordinado a ele. Bom, quando Pombal transferiu a capital, ele tinha a intenção de colocar uma capital mais próxima da região das Minas de Ouro, para evitar os contrabandos, para estar mais próximo daqui, para poder, próximo de Minas Gerais, criar estratégias de controle, de fiscalização, de cobrança de impostos, sabendo inclusive que isso aqui era o grande tesouro português. O Brasil era, e Minas Gerais mais do que nunca, o grande lugar de exploração do Império Português e a grande fonte de lucros, de riquezas que o Império tinha naquele momento. Então, a troca da capital, que acaba criando uma implicação política tremenda, vocês podem imaginar. Imagina uma capital saindo de uma cidade para outra. Então Salvador é uma cidade que mingua por causa disso. Funcionários públicos saem de lá, o dinheiro que corria ali sai de lá, muitos comerciantes migram para o Rio de Janeiro também. Então Salvador se transforma numa cidade com muitos problemas econômicos, sociais, e começam a circular na década de 90 em Salvador, aí me refiro à década de 90 do século XVIII, 1790, 91, 92, começam a circular ideias iluministas, vindas, claro, da Europa, mas também a influência da Inconfidência Mineira. Só para vocês terem uma ideia, em 1792 estão sendo ainda julgados os condenados pela Inconfidência Mineira. Tiradentes, inclusive, seria enforcado, morto, esquartejado naquele período. Então estava no ar ainda aquela atmosfera da Inconfidência Mineira, estava no ar a atmosfera da Revolução Americana nos Estados Unidos, a primeira independência das Américas, estava acontecendo naquele momento a Revolução no Haiti, Toussaint Louverture estava dominando boa parte da ilha com seus exércitos, mais de 100 mil escravos dentro, engajados naquele grande movimento, e as notícias chegavam aqui. Quer dizer, o Haiti seria a segunda grande nação das Américas a ficar independente, com uma enorme participação escrava de mulatos, de negros forros, de pessoas pobres, classes populares da ilha do Haiti. Ficava independente da França. Bom, então, na Conjuração Baiana, o que acontece? Em Salvador, um grupo de soldados, alguns homens de classes baixas ligados a alfaiatarias, inclusive, por isso é chamada também de Revolta dos Alfaiates, eles começaram a se reunir e dentro de uma loja maçônica. Uma loja maçônica é um estabelecimento onde os maçons se reúnem, começaram a discutir novas ideias e começaram a publicar secretamente alguns panfletos, inclusive manuscritos. Não era com a imprensa, não tinha essa possibilidade de sair imprimindo vários panfletos. Eram panfletos escritos, eles eram afixados em alguns lugares da cidade de Salvador, trazendo as ideias iluministas, falando em igualdade, em fraternidade, em liberdade, que são os lemas, né, ou é o lema da Revolução Francesa. E eles vão trazendo isso para as ruas, vão chamando a atenção das pessoas, chamando as pessoas para acordarem e entenderem que é preciso que elas lutem pela liberdade. E isso vai congregando gente e eles começam a se movimentar. Então as autoridades de Salvador começaram a pesquisar quem é que tinha escrito aqueles panfletos. Começaram a ver pelas letras, pelas grafias das pessoas e começaram a perseguir. Inclusive chamaram uma ordem clerical para começar a tentar tirar das pessoas através de confissão quem é que estava envolvido com aquilo. E aí começaram a prender as pessoas. E essas pessoas que foram presas, muitas delas, inclusive, acabavam sendo obrigadas a dar pistas sobre outras. E o movimento todo foi desmantelado. Qual que era o planejamento deles? Eles queriam instalar uma república em Salvador. Eles queriam abolir a escravidão. Daí, olha, a grande influência do Haiti, que é uma república de escravos ou de negros agora livres. A grande influência das ideias iluministas radicais, das ideias francesas do momento radical, o momento jacobino, mais radical de todos, inclusive, que aboliu a escravidão nas colônias francesas. Então, esse movimento é um movimento de emancipação política, também de separação do Reino de Portugal, tem o mesmo cunho da Inconfidência Mineira, mas a grande diferença é que a Conjuração Baiana é super popular. Um movimento com escravos envolvidos, um movimento que queria a abolição da escravatura, não por acaso, né? Então isso tudo faz com que seja muito especial esse momento e muito alarmante. Então, além da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, de outras tentativas de separação menores que aconteceram dentro de Minas Gerais, em 1801 acontece mais uma tentativa, a Revolta do Suassuna, em Pernambuco, também em clara e evidente referência aos ideais iluministas, aos ideais separatistas
Isso tudo ia gravando uma situação que mostrava que o Brasil realmente era uma bomba relógio. A qualquer momento essas rebeliões poderiam eclodir com mais força, conseguir apoio internacional e, quem sabe, conseguir a independência. Bom, aí agora a gente para um pouco o filme aqui nesse cenário e vamos para o cenário português. Portugal naquele momento está no impasse. Quem governa Portugal naquele período é Dona Maria I, a rainha que ficou conhecida na história como a Rainha Louca. Ela tinha problemas mentais e estava afastada do trono. O filho dela, príncipe regente, Dom João VI, é que governava Portugal. Dom João foi um príncipe que teve um grande impasse, ele ficou numa grande encruzilhada em 1806. Napoleão Bonaparte vinha ganhando territórios, vinha ganhando força dentro da Europa, ele era imperador da França, e começou a expandir os ideais da Revolução Francesa de modo violento. E esse modo violento de Napoleão, para a Inglaterra, não funcionava. Por quê? Napoleão Bonaparte queria emplacar a Inglaterra por via marítima e impedir que os ingleses se desenvolvessem o quanto estavam desenvolvendo e se transformassem num inimigo menor. Mas isso era impossível porque para Napoleão fazer algo com a Inglaterra ele precisava lutar nos mares. E uma luta nos mares, uma guerra naval, era impossível que Napoleão vencesse, porque a frota naval britânica era muito superior à frota naval francesa. Então o que acontece? Napoleão ele cria um bloqueio continental, um embargo econômico do continente europeu aos comerciantes britânicos. A ideia era ele, com sua força militar, conseguisse intimidar politicamente os países da Europa e mandasse fechar todos os portos, expulsando os comerciantes ingleses desses portos e impedindo que esses portos recebam produtos ingleses. Esse é o famoso bloqueio continental de 1806. Os portos, desde a Rússia, passando pela Escandinávia, descendo para a Polônia, pelos países do Reno, que eram o que seria hoje a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a França, é claro, Espanha e Portugal, todos eles deveriam estar fechados para as ilhas britânicas. Bom, então como Portugal vai se comportar diante do bloqueio continental? Os portugueses têm uma grande afinidade com os ingleses. Eles tinham tratados históricos de amizade comercial e não por acaso muitos produtos britânicos entravam quase que livremente nas alfândegas portuguesas. A saída de Dom João VI foi magistral. Ele entra em contato com a Inglaterra secretamente. Diz a Napoleão que vai expulsar os britânicos de lá e vai fechar os portos. E ganha tempo neste ínterim, nesse intervalo, até que ele consiga convencer a corte dele a se mudar para o Brasil. A ideia é que Dom João VI sairia de Portugal numa espécie de fuga, mas não é bem uma fuga simplesmente impensada. Ele foge das tropas francesas, mas ele foge das tropas francesas com uma ideia em mente que não era nova. Havia pelo menos uns 150, 200 anos, em Portugal já se falava em mudança da corte. Já se pensava em vir para o Brasil, inclusive para cuidar melhor do Brasil, organizar melhor a colônia, explorá-la melhor e inclusive ter um entreposto do império mais equilibrado. O que significa isso? Ora, Lisboa está lá do outro lado, enquanto o Brasil está justamente no centro, entre a Europa, a Ásia e a África. E Portugal tinha territórios na África, territórios na Ásia, territórios na América e na Europa. Então quer dizer, para o Reino de Portugal, ou melhor, para o Império Português, ter uma capital aqui no Brasil fazia muito mais sentido do ponto de vista geográfico, para ser um entreposto comercial equilibrado entre as várias colônias do Império Português. Bom, então Dom João VI vai avisar a sua elite, a sua corte, mais de 10 mil pessoas vão se organizar rapidamente, juntar as trouxas, arrumar seus pianos, candelabros, pratarias, joias, roupas, livros, o Arquivo Nacional de Portugal, tudo colocado dentro de cerca de 52 navios, escoltado pela Marinha de Guerra Britânica. É aí que está a questão. A imagem que se formou de Dom João é de um príncipe medroso, atrapalhado, que saiu correndo de Portugal sem pensar no que estava deixando para trás, mas não é bem assim. Enquanto Dom João VI falava com Napoleão que ele ia se organizar para fechar os portos, ele estava, na verdade, se organizando secretamente com a Inglaterra para ganhar a escolta britânica para fugir para o Brasil. Na vinda para o Brasil, alguns navios vêm diretamente para o Rio de Janeiro e alguns navios, inclusive o que trazia Dom João VI, por ordem do próprio Dom João,
Alguns interpretavam que havia uma tempestade, tinha tido uma tempestade, essa tempestade que desviou os navios. Mas uma nova historiografia, uma nova interpretação diz que não, que o Dom João VI realmente ele queria parar na Bahia. Por quê? Porque ele queria chegar à Bahia e entrar na cidade de Salvador, que havia sido a capital, acalmar os ânimos da cidade de Salvador, que ele sabia que ali havia tido, né, a Conjuração Baiana, que como a Inconfidência Mineira teve prisioneiros, mas muito mais que a Inconfidência Mineira teve enforcamento, esquartejamento, inclusive de pessoas que eram pobres, pessoas que tinham uma inserção social popular. Isso deixava no ar possibilidade de novas revoltas ali. Então Dom João chega, ele desce, ele caminha pela cidade de Salvador, ele tenta criar aproximações com as pessoas, distribui algumas moedas, ele era muito popular. Ele fica na Bahia algumas semanas e ali ele assina o documento que mudou a história do Brasil. A partir daquele momento estavam abertos os portos do Brasil às nações amigas de Portugal. O que significa isso? A abertura dos portos significa que agora o Brasil vai poder fazer comércio com outras nações que não só Portugal. Isso quebra o pacto colonial, que era o espírito da colonização desde o início. E aí, os comerciantes britânicos, que têm toda uma relação com Portugal, vão ter toda a relação com o Brasil agora diretamente. Eles já tinham, mas vinham intermediados por comerciantes, assambarcadores, que são atravessadores portugueses. Agora, os britânicos vão começar a comercializar diretamente com os portos brasileiros. E isso muda completamente a cara do Brasil. Quando Dom João VI desce para o Rio de Janeiro, quando ele chega no Rio, ele é bem recebido, pelo menos pelas pessoas que foram lá vê-lo. Muita gente começa a criticar, há burburinhos, o que esse príncipe veio fazer aqui. As pessoas, inclusive, tiveram que deixar suas casas, algumas pessoas fizeram de bom grado e outras não, foram obrigadas a deixar suas casas para ocupação de, como eu disse, mais de 10 mil pessoas da elite portuguesa. Inclusive, colocavam-se na porta das casas a inicial PR, que significava príncipe regente. Algumas pessoas interpretaram aquilo como põe-se na rua. Bom, agora vocês tentem imaginar o que é uma corte sair da sua capital na Europa e trazer todos os seus hábitos, seus desejos de continuidade de uma vida de elite, de uma vida aristocrática no trópico. O Brasil, aquele calor que fazia aqui, as mulheres chegaram com vestimentas europeias, elas mudaram a forma de se ver, de se olhar no meio público. Há uma transformação muito forte da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ganha uma escola de medicina, uma escola militar, uma escola de belas artes, é também criada uma escola de medicina e uma de engenharia em Salvador. Dom João manda abrir uma fábrica de ferro, uma fábrica de vidro. Ele também vai incentivar outras manufaturas, como a manufatura de farinha de trigo. Então há uma mudança do aspecto colonial para um aspecto imperial. De repente o Rio de Janeiro, que era só uma cidade, capital de uma colônia, lá do outro lado do Atlântico, se transforma na capital do Império Português. Isso causa uma mudança elementar. Lá em Portugal, quando eles saíram tão às pressas que deixaram as pratarias das igrejas, que acabou que os franceses chegaram tão logo, porque na hora que eles saíram de Portugal, os franceses já estavam chegando. Os franceses tinham assinado um tratado com a Espanha e já estavam organizando o território espanhol para cruzar o território espanhol e entrar em Portugal para atacar Portugal e obrigar a fechar os portos, né? Então, naquele momento, eles acabaram deixando as pratarias das igrejas, os franceses chegaram, derreteram essa prata, ficaram para eles. Mas deixaram também uma enorme biblioteca com milhares de livros que, na verdade, os franceses não pegaram esses livros depois foram transferidos para o Brasil. Demorou cerca de 1 ano, 2 anos para eles chegarem aqui. A travessia, só ela em si, já leva 3 meses. Bom, quando Dom João VI, então, começa a fazer a transformação do Rio de Janeiro, a primeira grande transformação é uma transformação assim, de mentalidade. As pessoas começam a olhar para o Rio e para a vida na corte de uma maneira diferente. Teatros são abertos, salões, muitas charutarias, lojas de roupas, de artigos de luxo, chapelarias, começam a chegar no Rio e dar esse ar de corte, esse ar de capital de um império, né? Quer queira, quer não, de uma cidade de 40, 50 mil habitantes, o Rio de Janeiro de repente começa a ser uma cidade muito movimentada, com muitos juízes, tribunais, altos funcionários do reino que vieram, ministros. O Dom João VI começou a distribuir vários cargos públicos.
os títulos de honrarias, de nobreza. Ele distribuiu mais cargos públicos em 8 anos que ele ficou aqui, aliás, 12 anos que ele ficou aqui, do que todo o período de toda a história da monarquia portuguesa. Isso é um escândalo, mas qual é a razão disso? Ora, a elite brasileira é uma elite rica, uma elite muito rica, mas uma elite extremamente afastada dos hábitos de corte, de culto. E Dom João queria uma relação mais amistosa com essa elite, queria chegar mais próximo dela, queria ter mais o seu apoio, a sua aliança. Ele sabia que ele precisava disso. Dom João criou o Banco do Brasil, os Correios, a Casa da Moeda do Brasil. Ele criou o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, transformou realmente a paisagem do Rio de Janeiro. A imprensa também foi criada naquela época, e aí jornais começaram a circular, e aí é bom lembrar que a imprensa vem com jornais e com ideias circulando, mas também vem como uma arma para quem quiser criticar também e começar a fazer circular panfletos, formas de pensar totalmente diferentes. Isso é muito importante entender porque muda o cenário, digamos, para a afirmação do poder do rei, mas também para a sua negação. Grande parte da população brasileira, de um modo geral, e aliás um parêntese, brasileiro não, brasileiro era quem mexia com o pau-brasil. Então na época chamava-se brasiliano. Então o que eram os brasilianos? As pessoas que estavam aqui, que nasciam aqui ou que vieram para aqui e ficaram. E nesse momento, 2/3 da população brasiliana era de negros e mulatos, negros forros, escravos, ex-escravos. O Porto do Rio de Janeiro era o maior porto negreiro das Américas, inclusive de todos os 3 séculos da escravidão. Rio de Janeiro foi, junto com Luanda, em Angola, os 2 portos mais importantes de África e Américas no que diz respeito ao tráfico de escravos. No Rio de Janeiro, os escravos faziam de tudo. Eles carregavam baldes de leite, de água, de capim, de carvão, vendendo pelas ruas. Muitos deles tinham alguns dias de folga, eram chamados negros de ganho. Isso acontecia em Salvador também, aconteceu um pouco em Ouro Preto. Era comum os senhores darem um dia de folga para os escravos e eles podiam trabalhar para o seu próprio sustento, para o seu próprio ganho. Por isso chamavam-se negros de ganho. Eram escravos que trabalhavam de engraxate, vendiam alguma coisa, eram ambulantes. E também as negras de tabuleiro se destacam aí, que eram escravas que faziam quitutes para vender na praça pública. Muitos escravos também faziam o trabalho de pegar esgotos da cidade do Rio, porque na época ninguém frequentava praia. Praia era, na verdade, um grande esgoto a céu aberto. As pessoas pegavam os esgotos da cidade, os dejetos, tudo aquilo que era descartável durante todo o dia, e de noite os escravos carregavam aquilo até a costa, até as praias, e lançavam aos mares. Um rico traficante de escravos da época, Elias Antônio Lopes, concedeu ao Dom João VI e à sua família a Quinta da Boa Vista, que depois se chamaria Palácio de São Cristóvão e que hoje é o Museu Nacional, que se encontra em reforma depois do grande, deplorável incêndio de recentemente. Quinta é uma propriedade rural, o nome dado uma propriedade rural, onde há um casarão. Isso era muito comum em Portugal, e no Brasil também esse hábito é trazido pelos colonos que aqui estavam, e como o próprio Elias era traficante de escravos, portanto muito rico, era o negócio mais lucrativo da época. Então, quando Dom João VI começa a morar na Quinta da Boa Vista, que inclusive tem esse nome porque tem uma vista muito bonita, ela fica ali próximo ao que hoje é o bairro do Maracanã, onde está o estádio do Maracanã também, e ele dá uma vista bonita à Baía de Guanabara. Então, Dom João começa a morar ali com a sua família, e ali ele vai fazer vários despachos, vai governar o Brasil a partir dali, né? E aliás todo o Império Português, lembrando que o Rio de Janeiro é a capital do Império, não é a capital do Brasil só agora. Bom, Dom João VI tentava ganhar a força, a aliança dos seus súditos aqui no Brasil. Ele fazia as famosas sessões de beija-mão, onde as pessoas podiam falar com ele sobre problemas que elas estavam vendo no Brasil, podiam criticar alguns tributaristas, alguns funcionários dele. O Dom João gostava de sair sozinho. Aliás, às vezes ele próprio conduzindo os animais na sua carruagem, ele fazia uns franguinhos, ele pedia para fazer uns franguinhos para ele, passado na manteiga. Ele tinha um cozinheiro particular, claro, ele era o rei, então ele mandava fazer uns franguinhos e colocava na algibeira, que é esse bolso que tem no paletó, e ele ia comendo franguinho e ia olhando o Rio de Janeiro. Ele gostava de fazer isso, ele gostava muito do Brasil, ele gostou muito daqui. Ao contrário da rainha Carlota Joaquina, a esposa dele,
que não gostou nada do Brasil, né? Tinha, na verdade, uma repulsa muito grande por essas terras. Ela era uma princesa espanhola, então ela tinha um sonho de governar algum território espanhol na América. Não por acaso, Dom João, quando chega aqui no Brasil, ele está fazendo isso em retaliação ao próprio Napoleão, ele invade a Guiana Francesa e invade o Uruguai, chamada província Cisplatina, que é anexada ao Império do Brasil e que vai só ganhar sua independência em 1826, 28, numa guerra chamada Guerra da Cisplatina, que é justamente a independência do Uruguai em relação ao Brasil e não a sua original colonizadora, que era a Espanha. Mas a rainha Carlota Joaquina, ela teve um momento de esplendor como rainha, mas ela não tinha nenhum tipo de afinidade com o Brasil. Em 1815 acontece um evento que vai mudar essa história, vai mudar o rumo dessa história, que foi a prisão e agora sim a destituição de Napoleão Bonaparte do governo da França. Então os vitoriosos, as nações que venceram Napoleão, criaram um congresso chamado Congresso de Viena, na Áustria, e lá eles decidiram sobre várias coisas, entre elas um princípio fundamental que dizia que toda a nação que foi destronada por Napoleão, todo rei, toda rainha, todo príncipe, toda princesa que saíram dos seus tronos por conta das expansões das guerras napoleônicas, deveriam voltar aos seus tronos. Chama-se princípio da legitimidade. Então Dom João, que estava aqui no Brasil e que tinha saído por causa de uma pressão napoleônica, deveria voltar a Lisboa e voltar tudo ao normal. Mas naquela altura o Brasil já estava bem desenvolto e Dom João sabia que se ele deixasse o Brasil, ele poderia ter problemas. Inclusive, voltando àquele raciocínio que fizemos antes, do cenário brasileiro anterior à vinda da família real, o Brasil poderia partir-se em várias nações. Era difícil ainda manter a unidade brasileira. Então ele sabia que não era hora de ele sair. Então a manobra dele foi qual? Ele disse, vou elevar o Brasil à categoria de reino e vou uni-lo ao reino de Portugal e ao reino de Algarve, que é um reino no sul da Península Ibérica que já pertencia ao Império Português. Então ele cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E o que isso implica? O Reino de Portugal, Brasil e Algarve tem como sua capital o Rio de Janeiro e não Lisboa. Então todos os tesouros estão aqui, tudo que importa de governo está aqui. Mas as elites portuguesas estão insatisfeitas com isso. E isso já vai gerar um problema. Mas antes de ver esse problema, vamos ver um problema que gerou-se no Brasil, com a elevação do Reino Unido em 1815. No Rio de Janeiro havia iluminação pública moderna, havia uma reforma urbana acontecendo, e nas outras capitais, como Salvador, como Recife, não. Então eles tinham muita clareza de que os impostos do reino aumentaram, mas os melhoramentos não vieram. Pernambuco era uma província que tinha muitos intelectuais, a província mais intelectualizada do Brasil. Tinha jornais já circulando, pessoas falavam muito, inclusive, lá em revolução e em separação do Brasil, em transformação numa república. E isso aconteceu em 1801, na Revolta do Suassuna, que eu citei agora há pouco. Na verdade, já havia um preâmbulo para isso, já havia precedente histórico para isso em Pernambuco. E é isso então que as elites pernambucanas e alguns membros da classe populares, alguns soldados, clérigos, jornalistas, entram numa conspiração, num conluio de forças para derrubar o governo português na capitania de Pernambuco. Agora já se usava a nomenclatura província. Então a província de Pernambuco entra numa situação de eclosão de revolta, eles conseguem derrubar o governo lá, o governo português, inclusive mandam emissários para outras capitanias ou outras províncias para que elas aderissem. A do Rio Grande do Norte vai aderir, a do Ceará vai aderir, a da Bahia não vai aderir, a do Rio de Janeiro também não. E eles chegam a mandar um emissário para os Estados Unidos, para Filadélfia, para comprar armas. Eles levaram cerca do que seria hoje 12 milhões, 10 milhões de dólares nas mãos, para comprar armas e trazer alguns exilados franceses que da época do Napoleão foram morar nos Estados Unidos. Trariam essas pessoas também para lutar do lado deles aqui no Brasil. Mas nesse meio tempo, e isso não levou muito tempo, Dom João VI nomeia um general para ir até a província de Pernambuco para desmantelar o movimento, e ele consegue desmantelar. E aí foi uma chacina.
mais de 300 pessoas foram presas e os maus tratos mataram nos anos posteriores. Pessoas foram mortas, enforcadas, esquartejadas. Um padre chegou a cometer suicídio e ele teve o corpo desenterrado para ser esquartejado e seus pedaços expostos também para as pessoas verem em Recife. Recife ficou cercado, eles mandaram tropas do Rio de Janeiro que subiram pelo interior, mandaram navios pelo mar para cercar a capital de Pernambuco toda. Foi uma repressão muito violenta. E essa violência toda mostra como que o Império Português não estava para brincadeira e como que Dom João VI sabia das dificuldades que ele tinha que enfrentar aqui se ele quisesse manter a unidade brasileira, porque a unidade, na verdade, ainda era virtual. Como eu disse no início dessa aula, o Brasil era muito regionalizado, muito localizado, né? E a qualquer momento ele poderia eclodir numa grande revolução, uma independência geral que gerasse, na verdade, várias nações e não apenas uma nação conectada. E hoje a gente teria pelo menos uns 5 países diferentes. O plano dos pernambucanos era criar uma república, talvez no Brasil todo, mas no mínimo separar a capitania de Pernambuco e unir-se com outras. Por isso eles enviaram os emissários para as outras capitanias ou outras províncias. Então havia um plano de separatismo, havia um plano republicanista muito forte na Revolução Pernambucana e isso ilustra, na verdade, todo o contexto. Tem uma passagem curiosa da Revolução Pernambucana que foi a adesão de uma proprietária do Ceará, chamada Bárbara de Alencar, que era ninguém menos que a avó do José de Alencar, e ela se aderiu ao movimento e foi a primeira presa política da história do Brasil, conforme algumas interpretações. Ela foi uma pessoa que entrou no movimento da Revolução Pernambucana para fazer com que a capitania do Ceará também aderisse e se transformasse numa república. Em 1820, as cortes de Porto, da cidade do Porto, em Portugal, se reuniram, e quando dizemos cortes, estamos referindo aos poderosos locais, aos representantes políticos das elites locais de Portugal. As cortes se reúnem em Porto, se transferem para Lisboa e mandam para o Brasil um comunicado dizendo que era para o rei Dom João VI voltar para Portugal. As cortes estavam planejando transformar Portugal numa monarquia constitucional, numa monarquia que limitava o poder do rei e que, aos moldes da monarquia inglesa, se transformava numa monarquia em que havia um parlamento permanente, que seriam eles, deputados para discutir leis, para aprová-las diante do poder real, com a chancela do poder real, mas não limitados ou subordinados a ele. Essa é a Revolução Liberal do Porto. Em 1820, então, Dom João VI recebe esse ultimato e tem que voltar. Se ele não volta para Portugal, ele perde Portugal. Mas se ele volta para Portugal sem fazer nada, ele pode perder o Brasil. Como eu disse, o Brasil tinha todo o potencial para uma emancipação, mas uma emancipação toda partida, uma emancipação localizada. E aí, então, Dom João VI chega ao seu filho, Pedro, que não é Pedro I ainda. Aliás, o título que ele teria era de Pedro IV, que ele era quarto em Portugal e seria primeiro no Brasil quando fizesse a independência. Ele chega para o Dom Pedro, aliás, para o Pedro, e diz: eu prefiro perder o Brasil para você do que para esse monte de aventureiros. Dom João então zarpa do Rio de Janeiro, vai para Portugal. Ao chegar em Portugal, as cortes portuguesas já estão organizadas, eles estão criando uma nova organização de poder. Agora o Dom João não manda totalmente como era antes, ele não é mais um rei absolutista. Há as cortes acima dele em alguns quesitos, em alguns casos, em alguns elementos de Estado e de administração pública. Portanto, a partir de agora, vai se mudar também a forma como se olha o Brasil. As elites de Portugal, os comerciantes portugueses estavam se sentindo prejudicados. Só para a gente ter uma ideia, foram assinados tratados com a Inglaterra em 1810, logo depois da abertura dos portos. Entrou tanto produto britânico aqui que é até prosaico pensar que eles chegaram a importar para o Brasil patins para patinação no gelo. Uma coisa absurda, não haveria nenhuma possibilidade de ter isso no Brasil, né? E muitos desses patins, na verdade, muitas dessas lâminas foram depois usadas para ser maçanetas de portas. Só para vocês terem uma ideia do tanto de produto que entrava aqui, produto supérfluo, mas produto que era símbolo do luxo, do estilo de vida europeu. Então os portugueses viam isso como uma afronta, porque os britânicos faziam esses negócios. Não só eles, os portugueses também comercializavam com o Brasil, os portos estavam abertos. Era chamado de abertura dos portos das nações amigas de Portugal, né? E é claro, Portugal está, né?
Os comerciantes portugueses estão nessa também. Mas os britânicos tinham mais vantagem e tinham mais potencial comercial. Então os portugueses começam a criar estratégias para tentar reaver o Brasil a uma condição colonial. E se não fizesse desta forma exatamente, que pelo menos tornasse o Brasil mais controlável. E aí começa outra história. Dom Pedro fica aqui, o pai dele está em Portugal, as cortes portuguesas estão movimentando um novo cenário político. O que vai acontecer? Bom, isso você saberá na próxima aula. Não deixe de assistir a aula da independência do Brasil propriamente dita, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado pela atenção, tchau!